Fala, meus queridos. Hoje vai ter uma surpresa, viu? Nessa aula, você já tá vendo aí na tela. A gente vai mostrar na prática como é que acontece os processos de separação de misturas. E a gente vai começar pela filtração, tá certo? Então observa aí nosso professor se preparando para fazer uma filtração. Eu já adianto para você que a filtração ela vai ser usada quando você tiver uma mistura do tipo sólido líquido, quando o sólido ele for insolúvel no líquido, ou seja, quando ele não se dissolver a ponto de sumir ali dentro do líquido. Isso acontece quando você coloca, por exemplo, sal na água. Quando você coloca o sal na água, o sal some. Você não vai separar o sal da água usando uma filtração, mas a areia da água, impurezas da água, ou então de um outro líquido, né? Você pode fazer usando uma filtração. Ó, então observa a imagem, vou assistir junto com você, tá certo? Ó, o professor se preparando ali para fazer uma filtração. Eu queria que você primeiro sacasse as vidrarias, ó. Ele está ali na mão, acho que é a mão esquerda, segurando um becker. Ó, e perceba que ele está agora mexendo o conteúdo do becker. Essa mistura que ele tem aí é uma mistura em que o líquido ele não consegue dissolver o sólido e mais o sólido ele chega aí para o fundo do recipiente formando uma espécie de precipitado é a parte sólida que vai para o fundo do recipiente. Perceba que ele está se preparando para fazer a filtração, só que antes disso ele tipo que mexe, né? Ele dá uma misturada, né? Ele faz o que a gente chama na química de homogeneização de sua mistura, né? Então ele deu uma misturada, até porque quando ele for colocar essa mistura para passar pelo seu funil contendo o seu filtro, se não tiver homogeneizada, o processo não vai apresentar eficiência, tá certo? Então ele está segurando o becker com a mão esquerda, tá certo? Perceba que existe um suporte aí de vidro, de metálico. Ó, tem um suporte metálico ali por trás da mão esquerda dele. E naquele suporte a gente tem posicionado um funil, que é um funil de vidro, que é muito usado para fazer o processo de filtração. Então observa aí, ó, professor se preparando para executar o procedimento. Ó, na mão direita dele, ele tem, é como se fosse uma picetazinha que ele consegue coletar ali partes da sua mistura e até auxiliar, né? Esse instrumento serve para auxiliá-lo durante o processo de homogeneização da mistura que ele deseja separar, tá certo? Então tá ali na mão dele o becker. O becker, gente, é como se fosse um copo, né? Só que é um copo que geralmente ele tem uma graduação. Ele marca um determinado volume, né? Lembrando que a filtração não é um procedimento que necessariamente você vai se preocupar com graduações, com volumes, né? Isso não é o foco. O foco é somente separar a impureza do líquido que você quer que apresente uma pureza relativamente maior, tá certo? Bom, o professor começou a fazer o procedimento. Perceba que na mistura dele parece ser areia com água. A areia vai para o fundo do recipiente. E ele até que consegue fazer ali uma separação inicial, né? Uma separação inicial por decantação, né? Que é uma técnica, inclusive, que a gente vai estudar. Na decantação, o componente mais denso vai para o fundo do recipiente, tá certo? E a parte líquida fica na parte superior do recipiente. Então ele fez, a princípio, uma decantação e o líquido ele coletou pela parte de cima do recipiente. Agora, detalhe, esse procedimento que ele fez a priori, que foi a decantação, não trouxe para ele uma mistura totalmente resolvida, né? A gente não tem, por exemplo, água pura. Existem ainda resquícios da areia, né, que está aí nessa mistura, que ele precisa separar. E acredito que é aí que ele vai usar o procedimento de filtração. Um detalhe é o seguinte: quando você for fazer um procedimento de separação, use o bom senso, tá certo? Se ele pegasse, homogeneizasse, colocasse a areia junto com a água dentro do funil até pequeno iria entupir, não iria resolver muito problema. Então o que foi que ele fez aí? Ele
viu sua mistura, esperou a mistura descansar. Nessa ocorreu a decantação da maior parte do sólido. Na sequência ele coletou a parte líquida. A parte líquida não está totalmente pura nesse momento, mas está menos impura do que havia inicialmente, né? Então ele preparou, no caso, a sua amostra, né, a sua mistura para fazer na sequência a filtração. Ó, um detalhe interessante do processo de filtração é que se usa um suporte onde está posicionado o funil, usa também o funil, óbvio, e usa um papel de filtro, que é o que ele está colocando agora no funil, tá certo? Antes de colocar o papel de filtro, ele molha o funil. Acho que você percebeu eu molhando o funil. Isso vai ajudar a fixar e a vedar o papel de filtro nas paredes do funil, tá certo? Então ele está fazendo ali uma espécie de dobra para posicionar o papel de filtro dentro do seu funil. Após o papel de filtro ser posicionado, é que vai se viabilizar o processo de filtração. Um detalhe interessante é o seguinte: existem vários tipos de papéis de filtro, tá certo, gente? Então vamos aqui generalizar pensando que existe um papel de filtro único, né? Tem papel de filtro que é mais poroso do que outro. E o melhor papel de filtro que será escolhido é aquele que se adapta melhor ao seu tipo de mistura, tá certo? Então observa aí a sequência. O professor primeiro ele dá uma borrifada com água, né, para molhar as paredes do funil. Depois ele faz a dobra no papel de filtro, coloca o papel de filtro, novamente ele molha, aí ele garante que o papel esteja realmente vedado nas paredes do funil, e só agora é que ele vai começar a colocar a sua mistura, tá certo? Ele está colocando a mistura. Perceba que a mistura ela escorre pelo funil, pelo papel, ela tem que atravessar o papel para cair no recipiente que está abaixo, que é o becker, que nesse caso funciona como uma espécie de tubo coletor, tá certo? Um detalhe também é o seguinte: quando o professor aí do vídeo ele está colocando a mistura, perceba que ele não coloca de uma vez, né? Isso também é algo que você tem que implementar na prática, porque até a velocidade de adição da mistura no papel de filtro, isso atrapalha ou ajuda no processo de separação. Então perceba que ele coloca gradativamente, ele dá tempo para que o papel de filtro consiga fazer sua função, né, que é filtrar, sem que fique encharcado, sem que ocorra vazamento. Às vezes você coloca, por exemplo, a mistura de maneira destrambelhada, chega até a vazar pela parte superior do papel a mistura, a impureza, e é coletada na parte de baixo, que não é o mais conveniente, tá certo? Está sendo feita a separação. É óbvio que do jeito que está sendo feito, o que ele vai coletar abaixo é muito mais límpido do que ele está colocando, né? O papel de filtro ele traz essa viabilidade, tá certo? Um detalhe experimental é que às vezes você faz a primeira filtração e você não obtém a pureza que você deseja. Aí o que é que se recomenda? Se executar a nova filtração. Às vezes acontece de você fazer uma filtração com um papel que tem uma porosidade elevada, e você repete a filtração com um papel que tem uma porosidade menor. Você vai reduzindo a porosidade do papel e, consequentemente, você vai aumentando o grau de pureza de sua mistura. Tá massa? Galera, essa foi a filtração. A gente encerra por aqui e até a próxima.